do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós vamos ouvir Jesus trazendo uma boa notícia. Para ele, todos devem ser incluídos no seu projeto de amor. Eu vim para salvar a todos e não condenar. Vamos ver qual desses grupos está hoje em destaque no Evangelho, que Jesus diz que esse grupo pertence ao reino de Deus. Evangelho do dia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a minhas crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, queridos irmãos e irmãs, quando Jesus veio e começa a estar em missão, ele anuncia aquilo que de fato pertence a todos, o reino de Deus. O reino de Deus é o próprio Jesus. Ele anuncia a si mesmo. O reino de Deus no meio de vós, Jesus diz que é ele com seu modo e ser de agir. Então, todos devem se incluir nesse reino, ou seja, todos devem vir até Jesus. Por isso que no Evangelho, as crianças querem se aproximar de Jesus e os discípulos as impedem. Mas por quê? Porque não era comum, era um grupo discriminado, era um grupo deixado de lado, como as mulheres, os mendigos, os pobres, os pecadores, eram deixados de lado. E aí, quando os discípulos as impedem, Jesus intervém e traz nesta atitude e nestas palavras: deixai vir a mim as crianças, não a proibais. O que Jesus está dizendo como novidade para todos e de modo especial para os seus discípulos? Na missão que vocês irão assumir depois de mim, nunca proíbam as crianças de receberem a bênção de Deus. Olha o que Jesus está dizendo. Trazendo para o nosso dia, Jesus está dizendo de maneira muito clara para você, querido papai, querida mamãe, você que é responsável pelas crianças, nunca deixe de abençoar as crianças. Nunca deixe de ensinar as crianças a rezarem. Por quê? Porque nesta dinâmica da oração e de vida, elas vão ter o caminho aberto até Jesus. Por isso que Jesus coloca essa missão especial nas mãos dos pais. Eles são os primeiros a ensinar as crianças a rezarem. Claro, sempre com o olhar de observância dos padrinhos, das madrinhas, mas é uma missão primeira dos pais. Por isso, querido papai, querida mamãe, você que está participando do Evangelho de hoje, está ouvindo, vejam, o que Jesus quer é precioso para ele. Ele quer que vocês não impeçam as crianças de irem até ele. O que significa? Se vocês, querido pai, querida mãe, querido responsável pela criança, se você não ensinar as crianças a rezarem, vocês estão impedindo as crianças de irem até Jesus. Será que a gente não consegue trazer isso como realidade para o nosso coração? Ou só depois, quando já estão adultos,
E acontece um monte de coisas devido a esse impedimento lá quando era criança de aprender a rezar e a se aproximar de Jesus. Aí na fase madura acontece tantas coisas que ia precisar deste ato, deste carinho com Jesus, entregando os filhos a ele por meio da oração. E aí vem um arrependimento. Pois é, eu deveria ter ensinado meus filhos a rezar mais, a entender mais que a vida sem Jesus não tem sentido. Claro que Jesus não quer essa situação depois. Jesus sempre é preventivo. Ele quer que venha antes esse sentido de ensinar as crianças a rezar. Então você, querido papai, querida mamãe que está ouvindo, não perca essa oportunidade. Não leve essa angústia para o final da vida, impedindo as crianças de rezar. Ensine a rezar, como seu pai e sua mãe ensinou você a rezar, ou então seus avós. Isso é um dom precioso, é uma herança que nós deixamos para os filhos, para as crianças, para todos, ensinando-os a ir até Jesus. E assim como Jesus abençoou as crianças, nos abençoa agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Felicidades em família.